Olá pessoal, tudo bem? Aula gravada do dia 29 do 10, aula de número 34. Essa não é a aula live, tá? É a aula que a gente tem que postar sem ser a live. E aí eu selecionei alguns exercícios lá do livro de vocês, os exercícios complementares. São os mais difíceis, eles ficam lá no final do livro, no final do capítulo, tá? E agora a gente vai responder alguns. Qual é a maneira que você vai proceder aqui na aula, né? Pausa sempre o vídeo e tente resolver e logo em seguida você vai ver a solução, tá certo? Então vamos lá. 54, lá da página 498. Chama-se tetraedro trirretângulo toda pirâmide triangular que possui um ângulo triédrico trirretângulo. Calcule a área total de um tetraedro trirretângulo cuja as arestas perpendiculares entre si medem 6. Pessoal, então o que ele está querendo de você aqui? Ele está querendo que você calcule a área total, ou seja, os 3 triângulos e mais esse da frente, tá? E você tem sempre que pensar que se é sólido geométrico, esse sólido ali é fechado, tá bom? Então, você tem que pensar de que forma que você vai calcular essa área, porque é isso que ele quer de você, ele quer que você calcule a área total. Então, você vai calcular a área desse triângulo aqui, que é igual à área desse triângulo aqui, que também vai ser igual de baixo. Então, basta calcular uma área e multiplicar por 3. E depois, o que você vai fazer? Você vai calcular a área desse triângulo aqui na frente, porque ele que vai fechar o seu sólido, tá? Então, não pode esquecer de colocar esse triângulo no seu cálculo, tá certo? Pessoal, imagine que calcular a área do triângulo aqui para vocês é moleza, né? Que a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo, colocar um Tzinho aqui embaixo de triângulo, é igual a... Pessoal, eu esqueci de falar para vocês pausarem o vídeo, tá? Então, pausa o vídeo e tente resolver e depois volte para cá para a solução. Então, fica a base, que é 6, vezes a altura, que também é 6, dividido por 2. Logo, a área do triângulo vai ser 36 dividido por 2, ou seja, a área do seu triângulo vai ser 18 centímetros quadrados. Pessoal, a área de um triângulo. Como a gente acabou de verificar aí, a gente tem 3 triângulos, tá certo? Então, a gente tem que depois multiplicar isso por 3, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer aí? Vai calcular a área do triângulo equilátero que está aqui na frente. É esse triângulo aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, ó. Esse triângulo retângulo aqui da frente, tá certo? Vamos ver se eu consigo virar isso aqui. É mais ou menos essa ideia, tá? É isso. Vou mexer muito, não. Então, a gente tem que calcular a área desse triângulo aí. Você percebe que aqui é o lado desse triângulo equilátero, tá certo? Você sabe a fórmula do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porém, a gente não sabe qual é a medida desse lado. Você tem 2 caminhos para pensar. Pitágoras, que é o clássico, você vai lá e faz. Mas eu quero fazer de outro caminho. Por quê? Pessoal, relembrando lá da geometria plana, a diagonal do quadrado, tá? Isso aqui ficou parecendo um retângulo, né? A diagonal do quadrado, pessoal, ela é dada por L raiz de 2. E se você olhar bem para essa figura, essa diagonal aqui, ela confere com essa aqui. É como se eu estivesse completando o meu quadrado, certo? Então, sugestão. Calcule a diagonal como se fosse a diagonal do quadrado. Então, essa diagonal, se aqui é 6 e aqui é 6, essa diagonal aí vai ficar quanto? 6 raiz de 2 centímetros. Pronto. Mas se não, estou insegura, professora, eu prefiro fazer Pitágoras. Aí vai fazer, ó, L ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. L ao quadrado
36 mais 36. L ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 36. Opa, botei um quadrado aqui, não precisa mais. E agora, tirando raiz de 36, ficou 6 raiz de 2. Então, só estou tentando te mostrar outro caminho, tá? Para poder estar fazendo um cálculo de maneira mais simples, tá? Mas faça do jeito que você se garante, tá certo? Então, pronto. Já calculamos o lado do triângulo. E agora, finalmente, só falta o quê? A fórmula, né? A área do triângulo, eu vou colocar aqui equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do equilátero vai ser igual a raiz, né? Raiz não, 6 raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 4, certo? 6 vezes 6, a área do equilátero vai ficar 36 vezes raiz com quadrado cancelou, raiz de 3 sobre 4. Vou simplificar, 36 com 4 ficou um 9 aqui. Então, 9 vezes 2, eu tenho que a área do triângulo equilátero vai ficar 18, raiz de 3 centímetros quadrados. Porém, a questão que é o que de você? Área total. Então, finalmente, área total vai ser a área dos 3 triângulos, né? Que a gente já calculou ali. Mas, vou colocar aqui certinho. A área de 3 triângulos mais a área do equilátero. Então, a área total vai ser 3 vezes a área do triângulo, que é essa de cima, 18, mais a área do equilátero, 18 raiz de 3. E aí, acho que ficou bem claro que a gente pode colocar o que? O 18 em evidência, né? Aí ficou 3 vezes 18 dividido por 18, sobrou 3. 18 raiz de 3 dividido por 18, sobrou raiz de 3. E aqui a gente finaliza a nossa questão. Tranquilo? Mega fácil, né, pessoal? Então, é uma questão que aparenta ser bem chatinha, bem complicada, mas não. Se você tem domínio de geometria plana e da espacial, a questão fica fácil. E, claro, não pode esquecer que todo sólido geométrico ele é fechado, a não ser que o próprio enunciado te avise que o sólido é sem tampa ou algo do tipo. Sólido geométrico sempre fechado, tá certo? Então, vamos lá agora fazer a nossa próxima questão. Vamos fazer agora a questão de número 55. A figura ao lado representa um cubo de aresta 6 raiz de 2. Retirando-se desse cubo a pirâmide FBGE, qual é a área total do poliedro remanescente? Só essa questão aqui é muito interessante, porque quando você pensa em tirar o sólido, muitos alunos pensam que a gente vai tirar aqui a pirâmide, ó, tirou a pirâmide, e vai ficar um buraco aqui nessa região, tá certo? Aqui, ó, vai ficar um buraco aqui. E não é verdade, tá? Quando você tira, esse sólido ele continua fechado, tá? Então, você está tirando uma pirâmide completa, com as 3 faces laterais e mais a base, tá certo? Então, qual é a área que fica? Vai ser toda essa aqui clarinha, tá? E ele está falando aqui, pessoal, de área total, tá? Então, não é volume. Então, a área que fica, a área total do poliedro remanescente, é o que ficou aí depois que você tira a pirâmide. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente verificar aí qual vai ser essa área total, a gente já entendeu que tem que calcular a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui vai ser fundamental. E ele é igual a esse triângulo aqui, é igual a esse de cima. Ou seja, a gente vai multiplicar ele por 3. Confere? Então, para multiplicar ele, eu sei que aqui a aresta dele é 6 raiz de 2 e aqui também é 6 raiz de 2, tá certo? Então, a gente vai calcular a área de um triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, a área de um triângulo vai ser 6 raiz de 2, vezes a altura, que é 6 raiz de 2, tudo isso dividido por 2. A área de um triângulo é 6 vezes 6, 36, raiz de 2 com raiz de 2 dá 2,
sobre 2. Ou seja, a área de um triângulo, tá? Vai dar 36 centímetros quadrados. Tudo bem? No final, ou eu posso já fazer agora, vocês têm que entender que a gente está colocando esse triângulo aqui, esse daqui de cima e esse aqui da lateral, que é o que sobra quando você tira a pirâmide, tá bom? Então, a gente tem 3, então eu vou ter que fazer 36 vezes 3. Então, os 3 triângulos vão dar uma área de 108 centímetros quadrados. Vamos guardar essa informação, porque a gente quer a área total. Por enquanto, eu só calculei a área aí dos triângulos, tá certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai calcular a área dos quadrados. Deixa eu apagar aqui a figura para você perceber. Os quadrados é HDA, esse quadrado aqui, HGBD e mais só. Não, da base, né? Que também é um quadrado. Então, de novo, 3 quadrados. Você tem o quadrado da base e o quadrado das laterais, tá certo? Então, a gente vai ter que calcular essa área. E essa área tá mega fácil, né, pessoal? Porque é a área do quadrado. E a área do quadrado é 6 raiz de 2 elevado aqui ao quadrado, certo? Então, a área do quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes 2. Então, a área do quadrado vai ser o quê? 72 centímetros quadrados. Porém, a gente sabe que não tem só um quadrado aí, são 3, né? Então, vai ficar 72 vezes 3. Vou fazer aqui do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, né? Para ficar claro aí para vocês, né? A organização. A gente tem, então, 72 vezes 3. Então, a área dos 3 quadrados vai dar um total de 216 centímetros quadrados. Então, achamos a área aqui dos quadrados. E como eu disse, não pode esquecer, pessoal, a área desse triângulo que fica aqui, ó, tá? Porque um sólido, se é um sólido, esse sólido ele é fechado, tá certo? Então, não pode de forma alguma esquecer aí esse triângulo aí. E esse triângulo, pessoal, o que vocês acham aí? Ele é de que tipo? Ele é equilátero, certo? Ele é equilátero, então a gente tem que descobrir aí a medida do lado. Então, como que a gente vai descobrir a medida do lado? Que é isso aqui, ó. Como a gente descobre isso? Se você prestou bem atenção no exercício anterior que a gente fez agora, isso aqui também é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado. E aí, usando a fórmula, né, vai ficar mega fácil de você achar, tá bom? Então, se a diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Diagonal vai ser 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, ficou 6 vezes 2. A minha diagonal vale 12 centímetros. E aí, a área do triângulo, vou colocar aqui a área do equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que equilátero? Porque aqui também é diagonal, pessoal. E aqui também é diagonal. O que mostra que esses 3 lados são iguais. Então, a área do equilátero é 6 raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 4, certo? Então, ficou a área do equilátero é igual a 6 vezes 6, 36, raiz com quadrado cancela, ficou só 2, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4, tá certo? Pessoal, voltando aqui, o lado do equilátero é 12, tá? A gente acabou de encontrar ele aqui, 12, eu não sei por que eu coloquei 6 raiz de 2, tá? É 12. Então, a área do equilátero é 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, desculpe a falha.
A área do equilátero é 144 raiz de 3, tudo isso dividido por 4. E isso te leva para 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo? Finalmente, pessoal, ele quer a área total. Então, né, da área total do que sobra. E o que sobrou, pessoal? Sobrou o triângulo equilátero, como a gente acabou de calcular. Sobrou a área dos 3, vou colocar aqui já, ó, dos 3 quadrados. Aí, 3, área dos quadrados. E sobraram a área de 3 triângulos, né, que a gente já calculou. Então, a área total vai ser a do equilátero, que é 36 raiz de 3. Mais a área do quadrado, 216. Mais a área dos triângulos, que a gente já calculou aqui, é 108. Então, a área total vai ficar 36 raiz de 3 mais 216 mais 108, pessoal, dá 324. E aí eu concluo, então, que a minha área total, eu consigo colocar 36 em evidência aqui. Vai ficar raiz de 3 mais 9 centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza mais uma questão de área, tá certo? Vamos lá agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, mais uma questão 102. O pano de um guarda-sol armado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide octogonal regular de arestas lateral igual a 100 centímetros e a aresta da base 56. Calcule a área do pano. Então, aqui, gente, é como se fosse a minha aresta da base, que é 56, e a minha aresta lateral, que no caso é 100. Tá? Pessoal, para calcular essa área do pano, basta fazer o que? A área de uma face e multiplicar por 8, já que tem uma base octogonal. Então, a área do triângulo, aí, você já sabe, é base, né? A área coloca aqui, a área do triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Porém, a base tá aqui, ó, 56, nós temos. Mas e a altura a gente tem? Não, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que buscar essa altura. Buscando essa altura, se eu passei a altura do triângulo isósceles, pessoal, aqui, o que aconteceu? Essa base, ela foi dividida em 2. Então, aqui passou a ser 28. Para achar esse H, ficou moleza. Por quê? A gente vai usar Pitágoras. 100 ao quadrado é igual a 28 ao quadrado mais H ao quadrado. 100 ao quadrado dá 10.000. 28 ao quadrado dá 784. Mais H ao quadrado. H é igual a 10.000 menos 784. Isso vai te dar a raiz de 9.216, ou seja, 96 centímetros. Essa vai ser a minha altura do meu triângulo. Feito isso, vamos jogar na fórmula, né, daqui da área da base. Então, a área do triângulo vai ser base, 56, vezes altura, 96, dividido por 2. 56, pessoal, vezes 92, dá 5.376, dividido por 2. Logo, a área do triângulo aí vai ser igual a 2.688 centímetros quadrados. Porém, é a área do triângulo, pessoal. E o que a gente precisa fazer além disso, né? Calcular a área total. Na verdade, eu coloquei aqui errado, tem que ser a área da face, né? Para fazer sentido. Área da face, área da face. E, finalmente, a área total é 8 vezes a área da face. Então, a área total vai ser 8 vezes 2.688. Então, a minha área total aí vai ser igual a 21.504 centímetros quadrados. Questão muito, muito tranquila, muito fácil.
de fazer, tá certo? Deixa eu só trocar aqui, gente, colocar a área da face, que foi o que nós fizemos. A gente calculou a área de um triângulo, e como era um octógono, né, a questão afirmava que era um octógono, então a gente multiplicou por 8 no final, para encontrar a área total do pano, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. A gente vai agora para a questão de número 106. Uma indústria que produz perfumes à base de essências genuínas da Amazônia resolveu inovar nas embalagens de seus produtos para chamar a atenção do consumidor. O cheiro do Pará, por exemplo, foi engarrafado em frascos na forma de pirâmide. E é uma pirâmide quadrangular regular, que internamente tem 15 centímetros de altura e 20 de perímetro da base. Calcule o volume interno desse frasco. Pessoal, primeiro vamos montar um desenho aqui para facilitar o nosso entendimento da questão, né? Então, vai ficar mais ou menos aqui a minha base, a minha altura, e é isso que a gente tem. Ele te informa, né? A altura da questão é 15, ele te deu isso daí. Mas ele falou de perímetro, pessoal. Perímetro é somar todos os lados, né? Como ela é quadrangular, o perímetro é 4Ls. Logo, o perímetro é 20, e aí fica fácil você descobrir a medida do lado, que é só dividir por 4. Então, você vai descobrir que o lado vale 5 centímetros. Pronto. E, finalmente, se ele quer saber o volume, pessoal, a gente tem que calcular a área da base, né? Vezes a altura, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, esse volume vai ser 5 ao quadrado, porque a base é quadrangular, vezes a altura, que é 15, tudo isso dividido por 3. Facilitando minha vida, vou colocar um 5 aqui direto. Então, eu tenho que o volume é igual a 5 à terceira, que também é conhecido como 125. A unidade de medida da questão é centímetro, então não se esqueçam de colocar a unidade de medida. E aí você ficou com 125 centímetros cúbicos. Questão extremamente fácil, né? Não dá nem para acreditar que é de vestibular. Vamos agora para a nossa última questão. Questão 60. Um cubo de aresta 2A é seccionado por um plano e a parte menor é retirada, restando a parte representada pela figura abaixo. O volume do sólido retirado do cubo é... Pessoal, ele retirou o que da figura? Ele retirou uma pirâmide. Vocês concordam? Esse trecho aqui, ó. Ele retirou esse trecho, que é uma pirâmide, já que inicialmente ele era um cubo. Então, ele retirou uma pirâmide. Então, o volume que ele está querendo é o volume de quem? Da pirâmide. Professor, eu não estou enxergando essa pirâmide. Como é que eu faço? Pessoal, aqui, ó. Se eu prolongar esse pedaço, deixa eu tentar fazer o mais certinho possível aqui, ó, para vocês. Ampliar aqui, ó. Se eu prolongar esse trecho aqui e esse aqui, não ficou tão retinho. Deixa eu ver aqui. Prolongou. Ficou mais ou menos essa ideia aqui, ó. O nosso, ó, vou prolongar aqui também. Então, eu acho que agora dá para vocês perceberem que, de fato, a gente tirou uma pirâmide, tá? Então, a gente tirou esse trecho aqui, ó. E é isso que a gente quer, o volume dessa pirâmide. Agora, o segredo para você calcular o volume dessa pirâmide, claro, sabe, a fórmula vocês já sabem, área da base vezes a altura dividido por 3. O segredo é você descobrir aí qual vai ser a base, qual vai ser a altura para você multiplicar. Pessoal, a base, eu vou até mudar aqui de cor para vocês entenderem qual vai ser a base. A base, como essa pirâmide tem todas as faces iguais, ó, todas as faces iguais, tanto faz a forma que eu virar. Eu vou chamar esse lado aqui de face, ó. Tudo isso aqui é uma face, já que ela é igual. E essa face, eu vou colocar ela bem aqui, ó. Essa face tem a forma de um triângulo
retângulo, certo? Onde a aresta inteira aqui, né, valia 2A, o próprio enunciado falou que ela vale 2A. Então, aqui é ponto médio. Então, esse trecho aqui, ó, vale A, assim como esse. E assim como todos os outros, né, com exceção desse daqui. Então, aqui vale A, aqui também vale A. Então, aqui A e A. Então, a gente tem isso daí. Qual é a fórmula para calcular a área da base? Né? Porque isso aqui é a base. Dá uma reduzida aqui. A base é igual, né? A área da base, melhor dizendo. A área da base vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, como a base é um triângulo, a base vai ser A vezes a altura, que é o A também. Tudo isso dividido por 2. Então, o meu triângulo é A ao quadrado sobre 2, tá certo? Porque a altura do triângulo também é A, tranquilo? Então, a gente achou aqui a primeira parte do cálculo, porque a gente fez isso aqui, ó, a área da base. Qual é a altura dessa pirâmide? Vamos olhar aqui de novo, ó. Se esse é a base, pessoal, vamos mudar de cor de novo aqui, ó, para vocês perceberem. Esse aqui vai ser a altura, ó, da pirâmide. Tá certo? Conseguiram entender? Então, o volume é só substituir isso aqui por quanto? Por A. Então, finalmente, o meu cálculo vai ficar assim, ó. Volume, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, o volume é A ao quadrado sobre 2, vezes A, tudo isso dividido por 3. Então, o volume vai dar A à terceira sobre 2, vezes divisão de fração, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Logo, você vai encontrar aí como resposta A à terceira sobre 6. E aí, essa alternativa aqui, que a gente vai marcar, é a letra A, que confere com a resposta correta. Tá certo? Pessoal, finalizo então aqui o vídeo da aula gravada de hoje. Eu espero que tenha ficado tranquilo aí para vocês resolverem essas questões. E mais para frente a gente vai fazer mais questões desse nível aqui, ó, nos complementares. Para os alunos interessados, né, que têm vontade de fazer mais questões, fique à vontade para resolver essas questões complementares, porque elas são importantíssimas, tá certo? Obrigada, pessoal, e até quarta-feira.